Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de análise de investimentos e fontes de financiamentos, estarei fazendo uma revisão geral do nosso primeiro bimestre letivo, em que eu vou estar fazendo um resumão aqui e espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Então, bom estudo para vocês e boa prova na segunda-feira. O local da avaliação de vocês vai ser no AVA. Então, para vocês acessarem o link da avaliação oficial 1, vocês precisam primeiro acessar o AVA de vocês. Depois disso, vocês vão acessar a nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Vocês irão abrir o fórum da nossa disciplina e logo em seguida, dentro do fórum, vai ter um fórum chamado Avaliação Oficial. Nesse fórum, além das instruções que eu vou estar escrevendo rapidamente para vocês, haverá o link da atividade e vocês deverão clicar nesse link para que vocês possam ter acesso à atividade. O tempo de prova de vocês, o tempo de avaliação, é de 24 horas. Então, essa avaliação ela vai ter início no primeiro minuto do dia 5/10 e o término dela vai ser no primeiro minuto do dia 6/10. Então, fiquem atentos, porque vocês têm apenas 24 horas para que vocês possam realizar a sua avaliação de forma tranquila e calma. Bom, pessoal, os conteúdos, então, são da unidade 1 e da unidade 2. Na unidade 1, nós temos ali o custo de capital, nós temos alguns conceitos iniciais, algumas contas mais simples, e depois nós temos ali fontes de financiamentos e alavancagem, onde a gente trabalhou bem aí essa questão de alavancagem operacional, financeira, e as fontes de financiamento e as ferramentas nas duas últimas aulas aí. Então, é um conteúdo bem simples, mas ele requer bastante atenção de quem está realizando ele em si. Para começarmos, vamos falar de custo de capital. Imagine você com 100 mil reais na conta do banco, mas não a seu, da sua empresa. Então, a sua empresa ela tem um saldo no banco no valor de 100 mil reais. Todos os meses, essa quantia parada lá no banco, ela vai te render 500 reais. E aí você contrata uma empresa para instalação de placas de fotovoltaicas, porque essas placas elas vão trazer uma economia na sua conta de energia. E aí, por coincidência ou não, o valor da instalação total das placas, o custo dessa instalação, o investimento, você vai investir 100 mil reais. Então você faz um investimento de 100 mil. O que você espera quando você faz um investimento em 100 mil reais de energia solar? E vamos supor que você investindo 100 mil, você consegue economizar a quantia de R$ 1.200 todos os meses na sua conta de energia. Então você está com dinheiro parado, esse dinheiro te rende R$ 500, mas se você colocar uma energia solar, gastando esse mesmo 100 mil, você vai economizar todos os meses a quantia de 1.200. O que você faria? Se você tivesse a única opção de escolher o investimento a ser feito, sem nenhuma outra análise envolvida, você iria dizer na hora que compensa fazer o investimento, compensa fazer essa análise, essa viabilidade, porque vale a pena. Afinal, você tá recebendo 1.200 todo mês de desconto e está deixando de receber 500. Então, seu saldo positivo todos os meses é de 700 reais. Então, assim, tem várias outras análises em si em volta, mas o ponto principal quando você bate esse olho é, ao invés de render 500 reais, é melhor eu fazer o investimento e eu ter uma economia de 1.200.
Então você vai deixar de pagar 1.200 na sua conta de energia e você vai ter esses R$ 500 e mais outro valor ainda. Então você vai ter aí R$ 700 líquidos ao invés dos 500. O que é o custo para nós? A palavra custo do capital é porque todo capital ele tem o seu valor, ele tem o seu custo em si. Por mais que o capital seja meu, por mais que o capital seja da empresa, por mais que o capital seja de um sócio meu, mas esse capital ele rende alguma coisa na mão da pessoa que ele está. Então repara bem que o custo que eu tenho aqui, o custo, é um custo no valor de R$ 500. Então ele rende 500, mas se eu deixar de ter essa conta, deixar de ter esse valor, ele vai deixar de render R$ 500. Então, o custo de eu utilizar esse saldo vai ser um custo de R$ 500. Agora, o que é a TIR? A TIR ela é uma taxa interna de retorno. Repara bem que é taxa, mas aqui eu vou usar valor, que é o interesse nosso. E aí, na hora que a pessoa chega lá com o orçamento, mostra as análises e diz para mim que, olha, se você fizer esse investimento, você vai retornar de economia o valor de R$ 1.200 todos os meses. Qual é o seu interesse? 1.200. Aqui não está em taxa, eu não vou trabalhar ainda com percentual. No próximo slide eu trabalho. Então, assim, o custo é aquilo que você deixa de receber para você poder investir. A taxa interna de retorno é aquilo que o projeto ele vai te falar. Olha, isso aqui vai render R$ 1.200 de economia todos os meses. E acaba rendendo, e aí você acaba verificando o quê? Você verifica que o retorno ele é maior do que o custo. Então, se o retorno ele é maior, logo a consequência disso é que compensa investir, olhando apenas retorno e custo. A gente, claro que em uma análise de investimento, nós temos que analisar vários outros fatores. Então, logo de cara, numa primeira análise, você vai dizer, olha, o retorno é bom, compensa investir. Quer dizer que vai ser aprovado? Se for somente esses dois fatores determinantes para a aprovação, aí você aprova. Agora, se nós tivermos outros fatores que também vão determinar essa viabilidade em si, então aí a gente precisa avançar em análise do investimento. Então, resumindo, quando a taxa interna de retorno, quando o retorno ele é maior do que o custo, você investe. Quando o custo é maior do que o retorno, você não investe. Então, resguardado aí todas as outras condições que tem por trás disso. Então, se eu analisar TIR e custo, TIR menor, custo maior, você não faz. TIR maior, custo menor, você pode fazer que vai ter algum retorno ali. Então, como que eu falei de porcentagem, então agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui das porcentagens em si. Quando a gente fala do custo, a gente olha todo o custo que tem por trás daquilo. Então, se eu estou falando que 100 mil rende R$ 500 por mês, o custo é de 0,5%. Quando eu falo do retorno, eu estou falando que vai ter um desconto na conta de energia, então isso é um retorno para a empresa. Então a gente precisa entender que até o desconto ele é o retorno da empresa, que é o objetivo do projeto. Então o retorno ele é R$ 1.200 por mês. 1.200 de 100 mil é um retorno de 1,2%. Então, analisando entre custo e retorno, nós temos então um retorno, nós temos aqui a TIR maior do que o custo. Então, nessa condição, nessa situação, olhando apenas esses dois elementos, o projeto ele vai ser aprovado. Professor, e se a TIR
ela fosse menor do que o custo. Então você vai ter mais gasto do que retorno. Então vamos supor que estivesse rendendo R$ 350 e o custo fosse de 500. Compensa você continuar pagando a energia como está, ao invés de você tirar seu dinheiro lá do banco, porque no banco está rendendo 500, enquanto aqui você só vai ter R$ 350. Então, querendo ou não, você está ganhando aí R$ 150 a mais nesse fator. Então, nesse caso aqui, a gente reprova. Professor, e quando os dois são iguais? Aí vai questão da própria empresa, se ela vai analisar, se ela vai fazer essa análise, se ela vai querer ou não. Normalmente, quando é igual, aprova-se, porque no fim de tudo você acaba tendo aquele bem que vai ter algum valor comercial, financeiro em si. Afinal, o que é a TIR? A TIR ela é uma taxa em que nós vamos trazer todos os valores para o valor presente. Então, se eu somar todos os valores futuros que a empresa tem para receber, que são previstos para ela receber, então é previsto receber 35, 25, 18. Ela prevê receber 78 mil, gastando 70 mil. Então, que taxa que eu preciso aplicar para que ela retorne 70 mil? Então, eu tenho um valor futuro 78, preciso trazer para 70. Só que aí que está a questão, preciso trazer os 18, os 25 e os 30, que estão em períodos diferentes um dos outros. Para nós não ficarmos fazendo essa conta na mão, nós vamos usar a função da HP12C. Que função nós vamos usar? Inicialmente, a gente usa a tecla G, para nós podermos estar utilizando a função na parte de baixo. Nós vamos usar o PV por causa da tecla CF0, que é a tecla azul, e nós vamos usar CFJ, G CF0, C, G CFJ. Em seguida, utilizaremos a tecla F para que a gente possa usar um sobrescrito que está aqui, que é o IR, que está em cima da tecla FV. Então, são essas aí as teclas que nós vamos usar para trazer esse fluxo de caixa atual. Então, assim, se eu tenho 70 mil de saída, então a gente pega aqui numa empresa. Vamos supor que a empresa precisa construir um galpão ou fazer um processo, aumentar um processo produtivo dela. E aí ela vai gastar 70 mil reais. Só que esse processo ele não demora da noite para o dia, então não dura da noite para o dia. Então, vamos supor que ele fica um ano em fase de construção. Então, 70 mil, um ano constrói. Então, obviamente que no final do primeiro ano, o seu retorno é zero. E aí você começa a trabalhar. No final do segundo ano, o retorno 18 mil. Trabalha mais um ano, você tem um retorno de 25 mil. Trabalha mais um ano, você tem um retorno de 35 mil. Então você tem esse fluxo de caixa que ele é projetado. Então não é uma certeza, ele é um projeto. E aí nesse projeto, como que ele está lá projetado, a gente vai agora jogar esses valores na HP e ela vai me dizer qual é a taxa de fato que esse investimento ele vai ter. Então a gente começa a colocar os 70 mil na HP. Então a gente coloca ali 70 mil. Como que ele é uma saída? Então a gente coloca CHS, 70 mil, CHS, e aqui a gente já começa com o pulo do gato. Aperta-se a tecla G e em seguida, como que ele é o valor inicial, você vai digitar CF0. Então você vem aqui, você vai clicar em GPV, que aí você vai apertar CF0 nessa situação. Então você fez 70 mil negativo e colocou ele no tempo zero. Como que não tem nenhum valor no primeiro período, então você agora vai fazer nada mais nada menos que 0 G CFJ. Então aperta PMT. Então a gente vai lá fazendo o processo linha por linha. 0, no caso agora G,
e ao invés de CF0, CFJ. No final do segundo ano, 18.000. Então, você vai vir aqui e vai apertar agora. 18.000 GCFJ. Mais um ano se passa, 25.000, e aí continua, 25.000 GCFJ. E aí você vai alimentando o CFJ aqui. E por fim, 35.000 GCFJ. Agora, para nós podermos trazer esses valores para o momento atual, então nós vamos usar aqui nada mais, ninguém menos do que a tecla F, para nós usarmos as teclas laranjas, e RR, que está em FV. Então a gente aperta logo ao final a tecla F e RR. E RR, que é a tecla do FV. Feito isso, nós vamos ter um resultado que vai ser o nosso custo de capital. Nessa situação, o resultado que vai aparecer na tela, seguindo esse passo a passo aqui, daqui vem para cá, seguindo esse passo a passo, nós vamos obter 3,43, isso aqui é por cento. Isso quer dizer então que o custo do capital precisa ser menor de 3,43% para que eu possa aprovar. Se o custo for maior, eu rejeito o projeto. Então é isso que a TIR ela vai trazer para nós. Então, ao todo esse projeto, ele tem um retorno de 3,43%. Se o custo for maior do que isso, se eu tiver que pegar um empréstimo no banco a 4%, já não compensa. Se eu pegar um empréstimo no banco a 0,75%, a 2,25%, beleza, você aprova, porque o seu custo é menor. Se o custo for 5%, 7%, você rejeita, porque o custo é maior do que o retorno. Bom, vamos falar um pouquinho de custo aqui, e aí a gente vai supor o seguinte: quando a gente fala de custo, normalmente a gente está relacionando com o mercado de ações, né? Então, a gente vocês repararam bastante aí que a gente falou mercado de ações. Então, vamos pensar aqui que nós temos uma ação e uma ação no mercado que custe R$ 1.000 cada uma dessas ações. E aí acontece o seguinte: para que você tenha, enquanto empresa, essa ação de 1.000, você precisa registrar ela. Então, esse registro é chamado de subscrição. Então, vamos supor aqui que nós temos subscrição. Então, a subscrição, você paga uma taxa, então 3,5%. Além disso, você também vai ter que dar o retorno desses R$ 1.000 para as pessoas que comprarem a ação. Esse retorno é chamado de dividendo. Então, o dividendo, vamos supor aqui 10%. Então, para chamar as pessoas mesmo para estarem participando da nossa ação em si. E aí você vai se perguntar, bom, então de certa forma, qual é o custo que nós temos? Esse custo em si, ele vai relacionar o custo, ele vai relacionar o dividendo com as questões do valor líquido. E aí você acrescenta o crescimento quando houver. Então, numa situação dessa aqui, o que você teria? O seu custo ele seria dividendo 10% de 1.000. Então, o dividendo é R$ 100. Sobre qual é o valor líquido? Aqui é R$ 100, aqui dá 35. 1.000 menos 100 menos 35. Isso aqui vai dar R$ 865. Então, 100 dividido por 865. Isso aqui resulta em 0,1156, ou seja, 11,56%. Então, pessoal, olha que interessante aqui. O custo ele vai estar relacionado com
o valor líquido que a empresa recebe e com o valor do dividendo. Então você pega o dividendo e divide pelo valor líquido. Como que eu não comentei de crescimento, mas se eu tivesse falado um pouquinho aqui, olha, haverá crescimento de R$ 100. 100 não que é muito, vamos supor, perdão, é percentual, de 2%. Então você teria 11,56 mais 2%. Então o resultado disso aqui tudo seria 13,56%. Uma das formas que a empresa tem para poder manter o caixa firme e ter dinheiro circulando é reter os lucros. O que a empresa retém e por que ela faz isso? Quando a gente fala de retenção de lucro, é que ela não vai pagar, não vai devolver o lucro em si que foi gerado naquele período. Então, quando a gente fala de custo de lucro retido, quando nós falamos aqui sobre custo de lucro retido, nós estamos falando de um menor custo, pois não há um processo chamado subscrição. É como se fosse a taxa do cartório. Você não precisa pagar essa taxa, porque essa taxa já está lá. Então, se você tiver ali uma subscrição de 3,5%, você vai ter essa isenção, digamos assim, desse valor. Claro que você vai ter que pagar um pouquinho do crescimento, mas aí você passa a ter, como é que diz, uma outra forma, mas você não precisa fazer a subscrição, documentar isso daí, porque toda a documentação já foi feita logo na hora que a pessoa comprou a ação. Então a grande diferença do custo retido para você comprar, para você ter novas ações na sua empresa, para oferecer novas ações, é que o custo do lucro retido ele é menor do que você lançar novas ações no mercado. Então, para que você vai descapitalizar? Tirar dinheiro do seu caixa para devolver o lucro obtido para os acionistas, se você vai ter que acabar depois tendo que mandar esse dinheiro, pedir de novo o dinheiro do mercado. Então você lançaria novas ações, devolveria. Então isso aí gera custo maior para a empresa. Então o custo de lucro retido ele é menor, pois não há subscrição no processo. Só que além disso também gera a questão de certa forma da liquidez imediata. Porque quando você retém o lucro, você acaba já tendo aquele dinheiro à sua disposição. Você simplesmente toma a decisão de que não vai devolver para os acionistas. Mas quando você toma a decisão de devolve o lucro para os acionistas, aí você precisa fazer novos processos. Até toda a documentação e todas as pessoas comprarem a quantidade de ações necessárias, isso pode levar muito tempo e a empresa não conseguir ter o fluxo de caixa que ela gostaria que tivesse. Uma outra coisa importante que diz a respeito de custos é você ponderar os custos de acordo com os capitais que você detém. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego só dinheiro emprestado. Então, se eu tiver um empréstimo no valor de R$ 100, vamos colocar 1.000 aqui, e o custo dele for igual a 3,5%, eu só tenho um único empréstimo e o total vai ser de fato R$ 1.000 e o custo 3,5%. Só que, repara bem que se, por exemplo, eu tiver dois empréstimos, vamos supor que eu tenho um empréstimo no valor de R$ 1.000 e com custo de 5%. Depois eu também tenho um financiamento também de R$ 1.000 com custo, só que dessa vez, de 4%.
Então, repara bem que eu tenho dois empréstimos. Professor, tá, dois empréstimos. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que a metade do empréstimo, a metade desse meu capital é empréstimo e a outra metade desse capital, 50% é empréstimo e 50% é de financiamento. Então, nessa situação, o meu custo ele vai ser, como é que diz, ponderado, mas ele vai ser também tirado como fosse uma média, já que é média ponderada, né? Óbvio. Então a gente vai ter que diluir esse custo em si. Então não é 5% que eu estou devendo. Eu estou devendo a metade disso, porque o capital é metade, então 2,5%. Não é 4% que eu estou devendo. A metade disso, 50%, é 2%. E aí eu somo esses valores. Então eu somo esses valores e obtenho 4,5%. Professor, mas se eu somar 5 com 4 vai dar 9. 9, como que são dois custos, dividido por 2. Também vai dar 4,5. Pode fazer isso? Não pode fazer isso. E aí eu vou explicar por que não pode fazer isso na próxima lâmina, porque a gente vai trazer já um outro valor ali para a gente poder repensar a respeito disso. A conta anterior deu certo porque as minhas duas fontes de dinheiro, as minhas duas fontes de capital, elas tiveram os mesmos valores. Eu devia tanto 1.000 no empréstimo quanto 1.000 também no financiamento. Vamos supor que eu estou devendo, eu faço um empréstimo no valor de R$ 1.000 com taxa de 5%. Por sua vez, eu vou financiar, só que dessa vez R$ 3.000 com taxa de 8%. Então, nessa situação toda, a gente poderia dizer assim, professor, soma os dois, que vai dar 13, e divide por 2, que vai dar 6,5. Então, a gente não pode fazer isso, porque repara bem que você tem mais em financiamento do que em empréstimo. Então a gente precisa achar um meio termo ali e proporcionar. Então fazer proporções. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um total da minha dívida, eu estou devendo no mercado, a minha dívida hoje é de R$ 4.000. Então, aqueles R$ 1.000 do empréstimo, quantos por cento que corresponde a ele? Então, de empréstimo, eu tenho 1.000 de um total de 4.000. Então, eu tenho 1 dividido por 4, eu tenho 25%. Sobre financiamento, eu tenho 3.000 de financiamento de um total de 4.000. Eu tenho, então, 3 quartos, que é 75%. Logo nessa perspectiva, nós vamos ter agora os valores em si, né? Eu sei que de empréstimo, 25%. E de financiamento são 75%. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular 25% de 5. Eu preciso calcular 75% de 8. E aqui eu vou chegar nesse valor e depois sim que eu irei somá-los. Se nós viermos aqui, então, nós vamos ter 25% de 5, isso aqui vai dar 1,25. Por sua vez, 75% de 8 irá resultar 6%. Somando os dois valores, nós temos 7,25% de custo ponderado total. Então, gente, cuidado com a resposta que a gente dá. É mais questão de continha, prestar atenção mesmo nos valores, do que qualquer outra coisa. Se tivesse mais elementos aqui,
a conta seguiria da mesma forma, só que aí eu precisaria somar também a dívida e mudaria também o valor nos empréstimos, financiamento e em outras modalidades. De mão do nossa DRE, nós então podemos calcular o grau de alavancagem operacional. Olhando para essa DRE, tudo que é operacional está logo aqui no início e vai até o LAGIR, que é o lucro operacional. Então, nos interessa aqui o lucro operacional e a receita bruta. Para que a gente possa calcular de fato, né, a questão do grau de alavancagem financeira, a gente precisa fazer comparação de um período para o outro. Isso pode ser de mês para mês, se a empresa tiver essa organização, de um ano para o outro ano. Você também pode fazer um grau de alavancagem em um bimestre e assim vai indo. Então, olha que interessante. A receita bruta de um ano foi 7 milhões e 800 mil. O outro, 9 milhões e 750. Isso deu um crescimento na receita na ordem de 25%. Por sua vez, o crescimento do lucro operacional foi de 1 milhão e 700 mil para 2 milhões e 230. Isso aqui foi de 31,18%. Como que a gente calcula, então, a nossa GAL? O grau de alavancagem operacional, ele é uma divisão. Uma divisão de quem? Do LAGIR pela receita bruta da empresa. Então, o grau de alavancagem operacional vai ser quanto que aumentou o LAGIR. De um período para o outro, aumentou 31,18. E a sua receita bruta aumentou quanto? A receita bruta aumentou 25%. Então, você faz essa divisão e você vai encontrar 1,25%. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que para cada 1% do seu volume de venda que você vendeu, o lucro operacional da sua empresa vai aumentar 1,25%. Então, para cada R$ 1 em venda, o seu lucro, em aumento da venda, o seu lucro operacional ele vai aumentar R$ 1,25. Então, seria essa a estratégia e essa a linha de análise que a gente poderia fazer. Só que a gente não vai pensar em reais, a gente vai pensar em dinheiro, em porcentagem, porque essas análises financeiras são todas em porcentagem. Então, escrevendo aqui, nós iríamos ter para cada 1% de aumento na receita, haverá crescimento, de 1,25% no lucro operacional, ou no caso que a gente está usando aqui também, que é muito usado, no LAGIR. Ainda com base na nossa DRE, na mesma DRE, nós vamos ter aqui outro elemento muito importante para análise. Esse elemento diz respeito ao grau de alavancagem financeira. Então, olhando a nossa DRE, a gente começa também a partir do lucro operacional e a gente vai ir até a divisão do lucro por ações. Então, essa parte aqui de baixo é a nossa GAF, incluindo o lucro operacional. Então, eu vou relacionar aqui tanto o lucro por ações quanto o lucro operacional. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Então, de 1 milhão e 700 mil aumentou para 2 milhões, então nós já fizemos a conta, deu 31,18%. Cada ação era vendida por 100,25 e passou para 140, então teve um aumento real de 39,65%. Nessa situação, nós vamos fazer agora a conta da GAF.
Então, o grau de alavancagem financeira é igual à variação percentual do lucro por ações sobre a variação percentual do nosso LAGIR. Ou seja, para cada 1% que aumenta o seu lucro operacional, quanto que as ações estão de fato aumentando. Então, calculando aqui, nós vamos colocar o grau de alavancagem financeira é igual a 39,65 sobre 31,18. Nesse caso, o grau de alavancagem financeira vai ser igual a 1,27. Desculpe, isso aqui não é por cento, tá? Isso aqui é um índice, então é só 1,27. Isso quer dizer o quê? Se você deu maior do que 1, então você tem alavancagem, tanto na GAL quanto na GAF. Então, para cada 1% de aumento no lucro operacional, ou seja, no LAGIR, o LPA, lucro por ações, aumenta 1,27%. Então, é essa aí a análise que a gente faz. Então, olhou uma DRE, tem 2 períodos nela, você pode estar fazendo essa análise tranquilamente. Por isso que é importante a gente sempre fazer essas comparações para que a gente possa ter análises para que possam sustentar dados para a gente. Então, é muito importante isso aqui para a gente saber até mesmo se a empresa está no caminho certo, se realmente o volume de venda corresponde ao lucro da empresa. Muitas empresas vendem muito, mas acaba também não tendo muito lucro. Então a gente acaba vendo que talvez aí pode ter alguma coisa que está corroborando para que essa empresa não tenha seus lucros muito bem definidos ou melhor do que ela pensava. Uma das ferramentas importantes para que a gente possa conhecer as fontes de financiamento de curto e longo prazo é o balanço patrimonial. Do lado direito ficam os deveres da empresa, enquanto do lado esquerdo estão os direitos que essa empresa tem. Então, tudo que a empresa tem de conta a pagar está aqui do lado direito. Aqui ela precisa pagar fornecedores, financiamentos, impostos, salários, dividendos e impostos. Além disso, ela também precisa pagar um financiamento. Como que o balanço ele é muito bem organizado, nós temos aqui o que a gente chama de passivo circulante e o exigível de longo prazo. Então, até nisso, ele já destaca a questão de longo prazo e de curto prazo. Então, curto prazo, até 12 meses, longo prazo, mais que 12 meses. Então, olhando aqui, a gente consegue identificar que essa empresa ela tem uma conta, ela tem um financiamento de longo prazo. Então, esse financiamento de longo prazo, eu sei que é algo que a empresa precisa pagar com mais de 12 meses. Tudo bem. Outra fonte que essa empresa tem também é uma fonte bancária, que é um financiamento com prazo menor que 12 meses. Então, essa fonte é bancária e essa fonte ela é também bancária. Nesse caso aqui, tem algumas fontes espontâneas, que são fontes que ocorrem de acordo com as operações normais da empresa, porque se eu estou vendendo mercadoria, eu preciso de ter fornecedores. Se eu vendo alguma coisa, eu tenho impostos a recolher. E quando eu também eu tenho funcionários, eu preciso pagar os salários deles. Então, tudo isso daí diz respeito a operações normais e rotineiras de uma empresa. Então, são consideradas fontes espontâneas essas três. O financiamento já passa a ser uma fonte bancária. Então, essas aí seriam as nossas principais fontes nesse balanço aqui. Como que essa empresa ela também tem um itemzinho aqui chamado dividendos. Esses dividendos, quem recebe dividendos são acionistas.
Então, se ela tem dividendos, acionista. Então, isso quer dizer que uma das fontes de financiamento dela é de capital do mercado. Então, ela coloca ações no mercado também. Então, pessoal, tudo isso daqui vai facilitar todo esse entendimento nosso a respeito das fontes em si. Fontes de financiamento, professor. Que fontes de fato são as fontes que a gente tem, né? Quando a gente fala de fontes de financiamento, nós comentamos lá nas nossas primeiras aulas, quando que a empresa ela pode ter essas fontes em si. A gente bateu um papo bem legal lá nas nossas primeiras aulas. Mas quando a gente fala de uma empresa, aonde que ela pode pegar esses capitais? Primeiro, ela não precisa pegar em mercado, ela não precisa pegar com banco, não precisa fazer nada disso. Ela pode pegar a fonte nada mais nada menos do que dos próprios acionistas. Ela também pode obter empréstimos por meio de bancos, fazendo os financiamentos. Ela pode abrir o capital, colocando, por exemplo, ali as ações ordinárias, ações preferenciais, e essa empresa também ela pode fazer uma das partes que é mais usadas, que é reter o lucro. Então ela pode reter esse lucro. Outra fonte que tem diz respeito a factoring, que é troca de cheque, adiantamentos de boleto, antecipação de recebíveis. Então, vários dessas formas são maneiras distintas que tem. Uma antecipação de recebíveis é você ter um boleto a receber e você antecipar esse boleto, por exemplo. Então, essas aí são as principais fontes de financiamentos que nós temos e que as empresas acabam desenvolvendo e aplicando bastante. Ao falarmos de fontes de financiamento, nós precisamos observar que algumas fontes exigem garantias e outras fontes não têm garantia. Então, sem garantia, normalmente o juro é mais alto. E com garantia, normalmente o juro é mais barato. Então, quando a gente pensa em algo de garantia, é porque eu preciso, para obter o recurso da empresa, eu preciso colocar algo, alguma coisa de valor dentro daquele, como um aporte de segurança. Então, se eu vou pegar um empréstimo de 100 mil, então o que eu vou dar de garantia para eu poder obter aquele recursos? Uma empresa precisa comprar um carro, o próprio carro acaba sendo garantia. Quando você compra uma moto, um veículo financiado, às vezes vai vir lá no veículo alienado. Isso quer dizer que o banco não precisa fazer nada. Se você não pagar, o banco aciona a justiça e o carro é recolhido e você fica sem um veículo, pronto, acabou. Por sua vez, quando você tem uma conta, um financiamento que não tem garantia, então, por exemplo, crédito direto ao consumidor. Por que o CDC ele tem um alto valor para quem pega ele? Porque você não dá garantia nenhuma. E aí por isso que as pessoas acabam se endividando também, perde o emprego e acabam não tendo garantia. Quando você é funcionário de uma empresa e você pega aquele empréstimo consignado, existe uma garantia por trás daquilo. Poucas pessoas sabem, mas quando você pega o consignado, caso você seja demitido da empresa, uma parte da sua rescisão contratual, ela vai para o pagamento daquele financiamento, daquele empréstimo que você fez. Então a gente tem que prestar bastante atenção em tudo aquilo que está em nossa volta e o que tem garantia e o que não tem garantia. Então, normalmente, todas as operações elas têm garantia e são poucas as operações que não têm. Então, normalmente, quando a gente fala de empresas muito grandes, aí o governo entra ajudando vários outros elementos. Então, com garantia e sem garantia. Diz respeito de garantia. Quando a gente fala de garantia, eu estou falando de obter o recurso, mas para isso eu preciso colocar algo como um bem penhorado para obter esse valor. Então, garantia para obter o recurso necessário
para obter o recurso necessário, é preciso penhorar algo. Essa palavra penhora, ela é a própria garantia em si. Então, se um fazendeiro precisa comprar um trator, ele pode colocar o próprio trator como um bem penhorável, ou dependendo, quando pede, às vezes você vai pegar um financiamento, um empréstimo, às vezes pode pedir uma penhora real, né? Então, você precisa colocar uma casa, alguma coisa assim. Quando você compra Minha Casa Minha Vida, o próprio empreendimento, ele já é um valor penhorado. Então, pessoal, é isso daí. Isso daí é questão de sem garantia e com garantia, que vocês precisam saber diferenciar. Bom, pessoal, chegamos então ao final do vídeo da nossa revisão de análise de investimento, fonte de financiamento, para nossa primeira avaliação do primeiro bimestre. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu quis trazer mais os elementos fundantes. Então, o que é elementar e o que são conceitos, eu não quis trazer para esse momento. E eu espero que vocês possam, se necessário for, assistam os outros vídeos que trazem a questões conceituais, principalmente o primeiro vídeo, que traz muita questão de conceito, e eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas de vocês. Caso tenha alguma dúvida, mantenha nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente. Então, sucesso para vocês, boa prova, e eu espero que essa revisão tenha de vez satisfeito de forma geral aí para vocês. Então, tudo de bom, boa prova para vocês, um abraço.